Glória a Deus. Hoje iremos refletir acerca da parábola do semeador. Antes, queremos trazer para você, de fato, o que significa parábola. Jesus usou muitas parábolas, e a parábola significa uma narrativa, uma alegoria que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou a analogia. Isto é parábola. Acontecimentos que ocorrem no cotidiano de nossas vidas, situações que nós podemos fazer comparações. E a parábola é uma indireta para que você possa compreender por meio da comparação ou da analogia, os fatos. E a parábola do semeador, do Evangelho de Lucas, capítulo 8, do versículo 4 até o versículo 15, está escrito assim: E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas. Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. A outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E a outra caiu entre espinhos, e cresceu, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. E a outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é esta? E ele disse: A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não veja e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola a semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem, crendo. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas, como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados e as riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E aqui caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Esta é a parábola do semeador. E esta é também a explicação de Jesus Cristo sobre a narrativa que ele deu para o povo, para os seus discípulos, para a multidão que o seguia para ouvi-lo pregar, ensinar. E nesta parábola, Jesus deixa bem claro que aqueles que confiam no Senhor, em Deus, que creem em Jesus Cristo como Salvador, esses têm a liberdade de conhecer os mistérios do reino de Deus. E aos outros que não aceitam a salvação que há em Cristo Jesus, infelizmente, só escutam sobre parábolas. E eles não vão compreender, porque são as parábolas narrativas que transmitem uma mensagem indireta. Para que nós possamos compreender diretamente, é necessário um elo de intimidade com Deus, através de Jesus Cristo
e do seu Espírito Santo, que em nosso ser habita, para nos guiar em toda a verdade. Então, existem muitas pessoas falando parábolas, mensagens que traz alegoria, que transmite a própria indireta, porém não tem a própria explicação. Falam por falar e muitas vezes não compreendem as palavras que são liberadas pelos próprios lábios e que vêm do próprio coração. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Por isso devemos estar sempre renovando a nossa mente, o nosso coração, com a palavra de Deus. Então os discípulos, eles estavam ali junto daquela grande multidão que vinha ter com Jesus Cristo, povo de todas as cidades, como diz o texto. Jesus começava a falar por parábola, começava a dizer sobre narrativas alegóricas, sobre indiretas, para que o povo pudesse ouvi-lo, mas compreender somente aqueles que faziam parte da salvação, parte das escolhas de Deus através de Jesus Cristo, como ele diz aqui, ó. E os discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Jesus disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. E quando Jesus falou isso, começou a revelar, de fato, o sentido da parábola do semeador. Os discípulos haviam ouvido a parábola do semeador, mas não haviam compreendido. Aí Jesus disse: eu vou dizer o que significa. E começou a dizer o que significava. Antes, Jesus havia apenas falado: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu comeram. E a outra caiu sobre pedras, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade, não era úmido, não tinha, digamos assim, não era... não tinha água naquele lugar, era terra seca, não tinha umidade. E a outra caiu entre os espinhos e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E a outra caiu em boa terra e nascida produziu fruto 100 por 1. Eles não entenderam quando Jesus chegou até aqui e perguntaram: que parábola é essa? Que narrativa é essa? Que indireta é essa? E Jesus disse: olha, a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. É isso que acontece hoje no convívio. As pessoas ouvem a palavra, mas não compreendem. A semente é lançada. A palavra de Deus é lançada sobre a terra, e nós somos como a terra. Nós somos a terra onde iremos receber a semente, que é a palavra de Deus. E Jesus começa a explicar acerca disso. E diz: a vós é dado conhecer, mas aos outros por parábola, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Olha, a semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem, crendo. Quem crê na palavra encontra salvação. Porém, quem não crê se perde no caminho. Aí diz mais: e os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo de tentação se desviam. E a que cai entre espinhos, esses são os que ouviram e por diante são sufocados com os cuidados e as riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam no coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Esta é a parábola do semeador. Que nós possamos, na direção do Espírito Santo, compreender a vontade de Deus soberana para nossas vidas. Amém. Glória seja dada ao nome de Jesus Cristo.
para todo sempre, Deus seja honrado e exaltado através das nossas atitudes. Aqui nós estamos diante de uma parábola, a parábola do semeador, onde Deus revela os mistérios, que significa que Deus continua nos dando o direito e Ele sente prazer em nos revelar a sua verdade, a sua palavra. E que isso é um registro que nós temos que ter um lugar reservado em nosso coração para guardar a palavra de Deus. Porque quando nós guardamos, nós somos como uma terra boa, que ouvimos a palavra de Deus e conservamos um coração honesto, bom. E isso faz com que a gente dê frutos do Espírito, com perseverança, ou seja, com paciência. Tudo no devido tempo. A perseverança é que produz a paciência. E através da paciência nós podemos glorificar a Deus. E de fato, quantas vezes nós ouvimos a palavra de Deus e somos justamente iguais às comparações dessa parábola do semeador. Diz esta parábola que um semeador, ou seja, alguém, saiu para semear a sua semente. Digamos que um escolhido de Deus foi enviado por Deus para pregar a sua palavra. E quando ele pregava a palavra, semeava, existe o tipo de terra que vai absorver aquela palavra. Importante saber que tipo de terra tem sido apresentada em nossas vidas através do que acolhemos, do que recebemos. Alguém semeia a palavra de Deus para nossas vidas, mas como nós aceitamos? Estamos no caminho do qual a semente é pisada e as aves do céu comem? Ou estamos como a pedra que é seca, não tem umidade, não é úmida e não cria raiz? Ou somos como aquelas terras espinhosas, onde a semente é lançada, mas os prazeres do mundo sufocam, os desejos ardentes pela riqueza, por querer ter o poder, sufocam e não conseguem crescer. Porque os espinhos, os prazeres do mundo sufocam. Ou somos a terra boa que produz com paciência, com perseverança, que guarda a palavra num coração honesto, ou seja, que não se desvia do que está escrito. Esta é a parábola do semeador. Que nós possamos viver a semente de Deus em nossos corações, que a semente possa brotar no tempo certo, na estação própria, produzindo frutos para a glória de Deus, Pai. Para o nome do Senhor Jesus Cristo ser exaltado em nossas vidas. E que o Espírito Santo tenha liberdade de gerar frutos para a glória de Deus. Esta é a nossa reflexão para o dia de hoje. Que Deus continue nos abençoando em nome do Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos encontrar o significado, como Jesus diz, a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. A vós que crê no nome de Jesus Cristo. Que Jesus é o Senhor e Salvador de nossas vidas. Você que crê, você tem o direito de conhecer acerca do reino de Deus.
não ficar com dúvida das parábolas, mas compreender o sentido da narrativa, mesmo na alegoria. Ela transmite uma mensagem indireta, mas que traz a perfeição para aqueles que irão ter a liberdade de Deus de interpretar, de conhecer, de viver, de fato, compreendendo a palavra de Deus. Que nós possamos ser como a terra boa que produz frutos. Que nós possamos honrar a Deus em nossas vidas. Nós somos o Ministério Princípio Teme, trabalho evangélico, missão eterna, cumprindo o chamado, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quem crê está salvo, quem não crê já está julgado. E a condenação é esta, que Deus enviou seu Filho ao mundo para salvar o mundo, não para condenar o mundo, mas para salvar. E a condenação está em não aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de vossas vidas e compreender a sua mensagem, entender a sua palavra e viver produzindo frutos para ter direito de desfrutar na eternidade a colheita. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que você possa compartilhar essa mensagem. Deus continue nos abençoando em nome de Jesus Cristo. Amém. Compartilhe. Vidas precisam ser alcançadas pela palavra de Deus para se tornar uma terra frutífera, próspera, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.